Queridos, vamos pegar nossos livros, o livro Nascidamente, vamos abri-lo na página de número 132, e vamos retomar nossa leitura. Como eu já explanei bastante essa parte que vamos ler agora, na semana passada, a gente vai começar a ler aqui e vamos seguindo adiante, tá bom? Diz assim, queridos, página 132, a partir aí do segundo parágrafo, no meio da página, onde começa com a palavra afinal. Continuando, afinal a justificação ocorre na consciência do homem, no sentido de ajustá-la ao bem, ao justo, ao belo. Isso é importante, queridos, entender que a justificação, ela ocorre, ela acontece. Justificação não é um ato meramente judicial, né? Talvez tenha essa implicação judicial pelo fato de que em Cristo todas as coisas foram realizadas, foram feitas. Logo, a garantia que nós temos de que nós havemos de experimentar a justificação pela fé plenamente encontra-se no fato de que Cristo já a conquistou para nós. Então a justificação, ou melhor, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e ele diz está consumado, toda a obra de Deus, obra essa que Deus há de cumprir e realizar em cada um de nós, já foi realizada plenamente em Cristo, em Jesus Cristo. Então quando Jesus declara tetelestai, que é o famoso está consumado, né? Então, essa palavra está consumado, ela significa literalmente que em Jesus tudo foi realizado. Quer dizer que Jesus, enquanto homem, ele atingiu o ápice da experiência humana quanto à obra de salvação, quanto à obra de redenção, ou seja, Jesus é o homem. Entenda quando eu falo Jesus, essa parte humana da sua humanidade, a humanidade da qual ele se vestiu. Essa humanidade, enquanto homem criado por Deus, alcança plenamente, né, vai até os píncaros da experiência, né, de um homem completamente segundo a vontade de Deus. Portanto, Jesus, agora nesse está consumado, ele é o cumprimento da economia de Deus, é o homem ideal, né? É o homem segundo o qual todos nós devemos ser conformados a Ele. E portanto, nós afirmamos que a justificação, embora tenha em Cristo essa garantia, que é o seu aspecto judicial, ela ocorre na consciência do homem. Então todos aqueles que hão de experimentar a justificação pela fé, estes têm essa justificação operando na consciência humana, no sentido de ajustar a consciência, né? Não sei, antigamente quando a gente comprava uma televisão, ou tinha uma televisão, aquelas antenas analógicas, não sei se vocês lembram, né? A imagem era muito difícil, né? Tinha um botão assim redondo, a gente ia girando, até tentar encontrar a melhor imagem, e a melhor imagem ainda era péssima, né? Era horrível. Aí depois vieram essas novas antenas, agora as antenas digitais e etc, e os televisores cada vez melhores, a tecnologia. Hoje nós temos uma sintonia fina, né? E a imagem claríssima, o áudio perfeito, né? Então, essa ideia de sintonizar, de extrair o melhor daquela imagem, daquele áudio, é o mesmo que nós podemos aplicar nesse sentido da consciência humana. A consciência humana precisa se ajustar plenamente àquilo que Deus é. Isso é tão interessante. Hoje eu assisti a uma reportagem e por um momento eu fiquei assim muito aflito, né? Meu espírito
ficou agitado dentro de mim. Não sei se quando vocês acompanharam uma pessoa que deixou um filho na casa de um casal amigo, vizinho. A mãe foi viajar, o filho precisava ficar em algum lugar. Como ele tinha um vizinho amigo, um casal, deixou com o casal. O fato é que encontraram a criança morta com sinais de profunda violência. E o casal desapareceu, fugiu. Mas aí a polícia encontrou o casal. Quando a polícia então estava trazendo o casal para a cidade e para a delegacia da cidade, uma multidão de mais de 500 pessoas, umas 1000 pessoas, era um quarteirão inteiro, cercou a viatura de polícia, arrancou o casal, né, o suspeito lá de dentro, matou o homem, lincharam o homem até a morte, e a mulher foi ferida e foi para o hospital e está lá também nessa situação. E eu vendo aquela cena, já não bastava a cena da brutalidade humana, mas aí pesaram-me duas coisas. A primeira é que aqueles que não participavam, porque tudo foi filmado, era que aqueles que não participavam diretamente do linchamento, filmavam, outros vibravam, era uma vibração total, vendo o linchamento de um ser humano. E isso é uma consciência totalmente desajustada, porque ela não tem nenhuma relação com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o problema maior, num segundo momento que me pesou muito, foi eventualmente eu me pegar cogitando que, embora seja algo fora da lei, mas é um merecimento que o cara tem em razão do mal que ele cometeu. E isso é um desajuste da minha consciência também, porque não estou completamente convencido e tomado, né, de uma revolta no espírito contra a maldade humana. A consciência nossa precisa desse ajuste completamente. Vez ou outra nós olhamos para uma situação e queremos justificar aquele ato de crueldade, aquele ato de maldade, ainda que seja realizado em nome da justiça, porque nós queremos abrir uma janela na consciência para ventilar, né, justificando, não, mas tem que haver justiça, afinal de contas, né? Ficamos tentando justificar as coisas, mas o fato é que deveríamos nós, ao vermos essas coisas, sermos tomados por aquele espírito e aquele sentimento lá do Sermão da Montanha: bem-aventurados os que choram. O que quer dizer bem-aventurado os que choram? Afinal, nós choramos por muitas coisas, né? Choramos de raiva, choramos de ódio, choramos de tanto rir do outro, da desgraça alheia, sorrimos tanto que chegamos a chorar. Afinal, choramos, né, os nossos próprios problemas que nós mesmos causamos. O que significa bem-aventurados os que choram? Porque os que choram são bem-aventurados. Os que choram não quer dizer qualquer um que chora qualquer tipo de choro, mas é aquele choro da alma, do sofrimento, em ver o quanto que a humanidade sofre, enquanto que a criação de Deus está degradada. É aquela pessoa que nutre na sua alma o desejo pela verdadeira justiça, não é como diz, aqueles que têm fome e têm sede de justiça, não a minha justiça, não a justiça humana, mas a justiça que procede do justo, que procede de Deus. Então deveríamos nós sermos tomados desse sentimento, a ponto de, ao vermos as maldades, o sofrimento humano, a condição humana, nos compadecermos, termos compaixão, sofrermos juntamente a dor do outro, não é? Então, quando falamos, portanto, de justificação pela fé, queremos dizer, primeiro ponto, justificação, a necessidade que a consciência humana tem de ser ajustada,
E vamos agora nos encaminhar para entender que esse ajuste só é possível que ele aconteça por meio da fé. Ok? Seguindo, portanto, na nossa leitura, diz assim: afinal a justificação ocorre na consciência do homem, no sentido de ajustá-la ao bem, ao justo, ao belo. Por isso, vestindo-se da humanidade, Cristo submeteu a consciência humana à mais severa disciplina, ensinou-lhe a obediência e destruiu na carne o pecado, como está escrito: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Queridos, que maravilha! Veja, se o homem, humanidade, o homem em Adão, ele está desajustado na sua consciência, e quando eu falo em Adão, são todos os homens nascidos de Adão. Não há nenhum homem nascido de Adão que tenha uma consciência diferente. Lógico que há muitos que desenvolveram ao longo do tempo o melhoramento de suas consciências, sim, mas o fato é que todos os homens, ao entrarem na humanidade, eles já trazem consigo a inclinação, a memória da psique humana, da humanidade, da queda, do erro, do pecado. Quando então Cristo se veste dessa humanidade, essa humanidade da qual ele se reveste, devemos nos lembrar claramente disso, não é uma humanidade diferente da humanidade de todos os homens. Porque seria um engodo, na verdade, seria uma mentira, se o Cristo de Deus se revestisse de uma humanidade totalmente isenta da possibilidade do pecado. Então ele se veste de uma humanidade em fraqueza. Tanto é que o verbo se faz o quê? Se faz carne. E como devemos entender a palavra carne? Carne quer dizer de todos os elementos e criaturas criadas por Deus na criação, a carne é o último elemento, o elemento fundamental, básico, elementar, rudimentar, que na sua fraqueza já é por natureza inclinado ao que é terreno, é inclinado ao que é rasteiro, é inclinado ao erro. Lembra daquele texto que Jesus diz assim para os discípulos, para 3 de seus discípulos, ele fala: orai e vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então o espírito no homem é o elemento sublime, divino, mas a carne é fraca, é uma carne tendenciosa, e é dessa carne que o Cristo de Deus se reveste. Logo, uma vez revestido dessa matéria, dessa carne propensa à queda, ele agora vai ter que, de duas uma, o que vai acontecer: ou ele será vencido pela carne, que ele vai ter que viver segundo as fraquezas humanas e não como Deus, ou ele será vencido, e aí seria mais um Adão vencido pelo pecado, não daria nada, não daria nada positivo de salvação para a humanidade. Ou ele vai ter que pegar agora essa carne, com todas as suas resistências, com todas as suas inclinações, com todos os seus desejos, com todos os seus impulsos, e agora trazer essa carne para o domínio e controle do Espírito. E é isso exatamente que o Cristo de Deus faz. Alguns cristãos talvez nunca nem pensaram nisso. Alguns que já pensaram, acabam pensando que Jesus não estava sujeito ao pecado. Ora, como é que não estava sujeito, se ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança? Que tentação é essa que não dava a ele essa possibilidade? Ora, se ele foi tentado, e a tentação foi real, não foi uma mentira, não foi um engodo, então ele estava sempre ali no fio da navalha. Sempre. Só que devemos sempre ressaltar: ainda que tentado em todas as coisas, ele não conheceu o pecado. Por isso que ele pode dizer que ele venceu a carne,
que ele venceu o pecado, que ele venceu o mundo. A vitória de Cristo só é uma vitória real, porque ele teve uma luta real, e ele teve uma vitória real e absoluta sobre todas as coisas negativas. Ele vence como homem. Lembra da primeira tentação no deserto? Quando é dito, se tu és o Filho de Deus, você tentando jogá-lo para a área do Espírito, para que ele pudesse, por um só momento aqui na terra, viver como Deus e não como homem, abrir mão da sua missão. Então transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? A pergunta é, a tentação consiste, se tu és o Filho de Deus, aponta para cima. Qual é a resposta? Não só de pão vive o homem. É como homem que ele vence. Carne, sangue, nervos, músculos, impulsos, desejos, tentações, terreno. Afinal, ele se fez Adão, ele nasce dessa linhagem adâmica. E agora essa criação adâmica, porque traz o registro da memória e da psique de toda a humanidade, ela é uma carne em si mesma desajustada. Não quer dizer pecaminosa, é uma carne inclinada, tendenciosa, uma carne que está na possibilidade de. E agora ele tem que fazer o quê? Trazer essa carne para o domínio do Espírito, para o controle do Espírito, colocá-la completamente sujeita ao reino de Deus. E isso não se daria sem sofrimento, sem renúncia. É aquilo que Jesus fala também em Mateus capítulo 16, quando ele fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ou seja, é um caminho de negar-se. Negar o quê? Os impulsos, os desejos, a fraqueza, a inclinação. É uma luta. O reino de Deus é tomado por esforço. Isso não significa absolutamente, queridos, alguém vai dizer, não, está vendo aí pregando que a salvação é por meio de... Não, nada a ver. É porque o caminho é estreito. O caminho que conduz à vida é estreito. Só existem dois caminhos: o caminho largo, que conduz à perdição, e o caminho estreito, que conduz à vida. Não tem um terceiro caminho. E se você tomar o caminho da vida, é estreito. Esse caminho vai exigir abnegação. Nós vamos ter que nos desinflar do nosso orgulho, do nosso ego, nossa presunção, nos sujeitar à verdade, e isso pelo poder do Cristo que habita em nós. Não é possível o homem sujeitar-se a Deus senão por meio do poder de Deus. Por isso Paulo fala que nós devemos nos revestir do novo homem. Nós devemos ser enchidos interiormente, no homem interior, com o poder de Deus, esse poder que nos capacita. Devemos nós colocar a nossa alma no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne. Então Cristo fez esse trabalho nessa humanidade em Jesus, trazendo. Por isso que nós dissemos aqui, que revestindo-se da humanidade, Cristo submeteu a consciência humana à mais severa disciplina, ensinando-lhe a obediência, e destruiu na carne o pecado. Vamos ler esse texto bíblico? Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 8. Esse texto é maravilhoso. Romanos, capítulo 8, versículos 3 e 4. Romanos 8, 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Qual a relação aqui? A lei, ela
queria e exigia do homem o quê? Santidade, justiça, perfeição. Quando a lei diz, não faça isso, não faça aquilo outro, e ela vai definindo, faça isso, faça deste modo, ela está exigindo do homem algo, só que ela não obteve êxito. A lei não obtém êxito, ela apenas exige. Então o que for é impossível à lei. E por que a lei não conseguiu? Porque ela estava enferma pela carne. Enferma quer dizer, a lei estava enfraquecida, a carne enfraquecia o poder da lei, as imprecações da lei. Ou seja, a lei falava, mas a carne, no sentido negativo, muito forte, contra, né, a perfeição da lei, a justiça da lei, a santidade da lei. Então a lei estava enferma pela carne. Então isso que for impossível, isso fez Deus. Então é Deus quem realiza isso. De que maneira? Ele realizou isso, ele fez enviando o seu próprio filho. Então ele envia o filho em semelhança de carne o quê? Pecaminosa. Ou seja, ele se fez em semelhança de carne, então não era carne, era algo semelhante à carne. O texto não diz que ele se fez semelhante à carne. O verbo se fez carne. Aqui diz que enviou seu filho em semelhança de carne pecaminosa. A carne de Cristo era tanto quanto a carne de qualquer ser humano, fraca. A nossa carne, além de fraca, é pecaminosa, porque ela não somente já experimentou o pecado, como experimenta constantemente o pecado. Então, olhando para Cristo, o homem, o Jesus, e para qualquer outro, você não via diferença. Você poderia até eventualmente julgá-lo pecador pela aparência, porque aquela carne não veio revestida de nada exteriormente que pudesse falar, não, é uma carne sem pecado. Então aqui a semelhança não é semelhança de carne, mas semelhança de carne pecaminosa. O adjetivo é que restringe aí o adjetivo, tá? Então, isso fez Deus enviando o seu filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, Deus enviou seu filho no tocante ao pecado, numa relação para com o pecado, nessa possibilidade para lutar contra o pecado, para então vencer o pecado. Por isso é dito então, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então o pecado ele é condenado quando na carne ele é vencido. Todas as inclinações que desejavam levar o Cristo para o pecado foram vencidas da carne. Cristo ele exerceu domínio sobre essa inclinação. E a carne, portanto, ao ser ali crucificada, símbolo maior da destruição da carne ou da sublimação da carne, é dito que Deus condena na carne o pecado. Então, o pecado é vencido na carne de Jesus. Por isso que ele abre neste homem, do qual ele se reveste, um novo e vivo caminho, uma nova possibilidade. Este homem pode agora retornar a Deus. E então o versículo seguinte diz, no versículo 4, a fim de que, ou seja, ele condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Como assim? Uma coisa é o homem tentando cumprir os mandamentos da lei. Impossível. Leia Romanos capítulo 7, você vai perceber que toda vez que o homem tenta cumprir a lei, ele descobre que há dentro dele uma outra lei que o faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. Então, quando o homem tenta cumprir a lei, não consegue. Só que a lei não é algo que você diz, não, Deus descartou a lei. No Novo Testamento não há mais lei. Já ouviram isso? A nova aliança não tem lei. Ora, como assim não tem lei? Quer dizer que o não matarás agora, o não adulterarás, ele agora foi, ele foi extinguido? Ou seja, ele foi agora permitido? Há uma permissão agora porque não há lei? Se não há lei, não há nada, você pode fazer o que você quiser, não há lei, não há nada que defina. Devemos entender que uma coisa é o regime da lei
no Antigo Testamento, que tinha o regime da lei, que o homem vivia debaixo desta lei. E agora o homem, Jesus, ele vence o pecado, e uma vez que ele vence o pecado, o que acontece? A lei se cumpre em Jesus. Não é ele que cumpre, é a lei que se cumpre. A lei agora se torna algo normal e natural para aquele cuja consciência está ajustada a Deus. Então, por exemplo, digamos assim, vamos colocar um mandamento qualquer aqui: não matarás. Quando acontece de você, por meio do Espírito de Deus, experimentar a justificação, não é uma questão agora de você se esforçar para não matar. É uma questão que você tem uma consciência de não violência, de não morte. Então lhe é natural não matar. A lei se cumpre no homem. Ou seja, o homem justificado, ele não tem outros deuses além do nosso Senhor. Esse homem justificado, ele não mata, ele não rouba, ele está no descanso de Deus. Ou seja, todos aqueles mandamentos lá que eram apenas 10, o dízimo, né, de tudo o que é possível, agora se torna algo. O homem não tem por que se preocupar com a lei, porque o projeto de Deus não é nos incentivar a nos tornarmos melhores. O objetivo de Deus não é nos fazer imitá-lo do ponto de vista da mimese, da mímica. Não, é que o velho homem morra e que agora nasça um novo homem. Este novo homem tem uma nova consciência, tem um novo coração. Logo estamos falando do que ele é e não do que ele faz. O que ele faz é só o resultado daquilo que ele é. Esta talvez seja a grande razão porque não raras vezes queremos fazer algo de bom e temos profunda dificuldade de realizá-lo. Até começamos assim, tal, mas daqui a pouco estamos lá no meio, mergulhado no lamaçal, não é? Por quê? Porque estamos tentando realizar algo que nós ainda não somos. Então devemos nós procurar esse ser. Por isso que é dito que aquele que não nascer de novo. Imagine só, tem um texto interessante na Bíblia, que é quando Pedro, ele fala acerca dos falsos profetas na sua epístola. E aí, falando dos falsos profetas, ele fala que é como a porca lavada que voltou para o lamaçal. Já a porca saiu do lamaçal. É possível sair? Você pega uma porca, tira do lamaçal, dá um banho nela, bem banhadinho, um banho bem gostoso, lava as orelhinhas dela, o focinho, né? Coloca um perfuminho, uma fitinha no pescoço, um negocinho, que coisa mais linda. Pode até ficar dentro de casa, bem rosinha, escova os dentes dela, dá somente cenoura para ela comer, frutas, né, verduras no prato, na mesa junto com você. Só tem um detalhe: ela é uma porca. Ela não mudou a sua constituição, ela continua a ser o que ela era. É uma porca lavada. A porca lavada é um homem batizado nas águas rituais. Você batiza a pessoa no batismo ritual, esse que o pastor faz, e a pessoa acha que agora ela é uma nova criatura. Não, você é uma porca lavada, né? Pode ser uma porca rosinha, mas é uma porca lavada. Então, e para você voltar para o lamaçal é um pulo, é rápido. Por quê? Porque está na sua constituição, na sua psique, o ser porco, e porco gosta do lamaçal. Então Deus não quer porca lavada, né? Tem que ser morto o velho homem, tem que morrer e nascer um novo homem. Aí quando você nasce um novo homem, você nasce segundo Cristo, e segundo Cristo você terá a constituição da mente de Cristo. Paulo vai dizer: nós temos a mente de Cristo. Agora, lembre-se sempre, Paulo, por ser digamos, um teólogo judicial, o ministério de Paulo, na sua maioria, é o fundamento que ele lança de tudo aquilo que está em Cristo.
Logo, ele é o teólogo judicial, o teólogo que afirma e lança o fundamento do que foi realizado em Jesus. Ele vai dizer tudo como concretizado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ponto. Ele vai dizer, né, que nós já morremos para o mundo, que nós já somos isso, tudo acabado. Mas, de repente, parece uma contradição. Na segunda metade das suas epístolas, ele começa agora a chamar os irmãos a uma reação diante da mensagem que ele acabara de propagar. E esse chamamento a uma ação é: faça morrer o velho homem, né? Faça morrer o velho homem. É necessário que você confirme a sua eleição. É preciso que você se esforce para que você possa experimentar a perfeita e boa vontade de Deus. Ele vai sempre nos chamando a tomarmos posse daquilo que em Cristo já está realizado. Perfeito? Então, quando Cristo se reveste de Jesus, ele realiza em Jesus essas coisas. Por isso, continuando a leitura, diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou. E por que ele participou? Essa é a grande pergunta. Porque todos os crentes defendem a doutrina e o dogma da encarnação. E nós também defendemos, é lógico. Cristo se encarnou, é um fato. Mas as pessoas têm que perguntar: por que ele se encarnou? Cristo morreu na cruz? Morreu, do Calvário, em Jerusalém, há 2000 anos. Mas a pergunta é: por que ele morreu? Cristo ressuscitou? Sim. Por quê e para quê? Então não devemos nós somente tomarmos o dogma pronto, mas precisamos agora investigá-lo pela própria Escritura, para nós entendermos que em cada ato consumado por Cristo, ele realiza algo na humanidade, no homem. Cada ato, quando ele se encarna, ele realiza algo. Há um propósito na encarnação, há um propósito no viver humano, há um propósito na morte de cruz, há um propósito na ressurreição. Ou seja, é Deus realizando no homem essa obra. Então, quando Cristo se faz homem, se faz carne, olha o texto bíblico: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, carne e sangue, também ele igualmente participou. Para quê? Por que ele participou de carne e sangue? Eu sempre insisto, na minha mente limitada, que Deus poderia arrumar um outro modo de salvar o homem. Lógico que eu sei que não havia outro modo. Sei hoje pela Escritura, pela revelação de Deus. Mas é porque a encarnação, fazer-se homem, é um processo doloroso. Vocês não têm ideia. Nós não temos ideia do significado da encarnação, da kenosis. E olha que essa kenosis de Cristo tem ainda um outro sentido muito profundo, que eu já disse aqui que nós não vamos abordar, pelo menos por enquanto. Vamos ficar naquilo que é essencial, que é aquilo que nos afeta diretamente na nossa salvação. Mas só o fato de o Cristo, que é o Verbo, tornar-se criatura, entrar na própria criação, que é dele, que existe nele, para existir na criação e viver na qualidade de homem, como homem, nas condições de homem, na fraqueza humana, sendo tentado em tudo, humilhado, o sofrimento. Mas tudo isso era necessário. Ele se fez participante de carne e sangue, à semelhança de todos nós, para que por sua morte, ao experimentar na carne essa morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o diabo, ele é vencido por meio da encarnação na carne e pela morte de Cristo. E isso está tão claro porque no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, está dito com todas as letras, né? Como seria essa salvação. Então logo o homem cai,
se torna pecador, vem a promessa de salvação. A primeira proclamação do Evangelho se dá pelo próprio Deus, quando diz: a mulher dará à luz, né, a um varão, a um descendente, e este esmagará a cabeça da serpente. Então, esse que vem, ele é descendente de quem? Da mulher. Ele vem via humanidade. Por que Cristo, eu ouvi essa semana alguém dizendo, por que Cristo, ao invés de matar o seu filho, não matou o diabo? Alguém fez a pergunta, foi um ateu que fez uma pergunta para um padre, né? Por que ao invés de Deus matar o seu filho, foi a pergunta feita, né? Não é minha pergunta. Não matou o diabo. Aqui nós temos dois problemas. Primeiro, que Deus não matou ninguém, nesse sentido. Em segundo lugar, que o diabo que ele quer, ou gostaria que Deus matasse, é o Lúcifer. Aí eu pergunto, vamos pensar, se Deus matasse o Lúcifer, né? O demônio, como dizem alguns, o Satanás, o bicho ruim, o gramunhão, o pé de cabra, o curupira. Se Deus matasse o Satanás, como já disse alguém, esse rato, essa ratazana que está solta no universo, se ele matasse agora, o que mudaria na terra? Não. O Satanás, esse anjo caído, como é dito, não tem o tal do Satanás que só fala que é um indivíduo, um ser caído? Destrói ele, o que acontece? O mundo agora vira um paraíso, né? Porque o problema do mundo não somos nós, não sou eu, não é você, não é a sociedade, não é a ganância do ser humano. Afinal, Tiago estava louco, estava tonto, quando disse que ninguém é tentado por Deus, senão que cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que me faz cair e decair e errar é a minha própria cobiça. Esse termo própria é que deixa claro de que essa cobiça não é de outro, não é de um anjo caído, não é de um Satanás, não é de um demônio. Tá, pode ser que ele faça alguma coisa aí, não sei, para atiçar, mas a coisa acontece aqui dentro de mim, é a minha consciência que está desvirtuada, que está desequilibrada, desafinada. Então, mata o Satanás e os satanases continuam aí soltos no universo, que são os homens, a humanidade, tocando o terror. Saiu agora um filme, Brasil Paralelo, não sei se vocês têm visto, deve ter visto porque eles estão gastando milhões aí em propaganda, né? Eu não assisti, eu até pretendo assisti-lo para que eu tire minhas dúvidas, porque pelo trailer do filme já dá para perceber que eles estão querendo lançar a culpa no Satanás. Me parece. Eu não tenho certeza, eu não assisti ao filme. Pretendo assistir para tirar minhas dúvidas, né? Mas é o gramunhão que coloca a situação. É difícil, porque no momento que ele coloca a situação nenhum, existem milhares também na mesma situação e ele não pode estar lá. Não é? A não ser que ele tivesse toda uma economia de demônios, um demônio para cada ser humano, fica no pé dele fazendo as coisas. De todo modo, né? Vamos para o que interessa. O fato é que o diabo, ele é destruído na carne. Diabo, entenda esse termo, nós já estudamos aqui na leitura do nosso livro, é uma consciência, ou melhor, é um estado de consciência. É tudo aquilo que separa, tudo aquilo que divide, tudo aquilo que é facção, tudo aquilo que é mal, que é perverso, que divide os homens é diabo, é diabólico. E Satã é essa consciência que é adversária de Deus, que é adversário do homem, que é adversário do bem, que é adversário de todas as coisas boas, que está nessa consciência humana. Por isso que é uma luta dentro de cada um de nós, entre a carne e o espírito. O que Paulo diz para você poder vencer o pecado? Você vai ter que andar no espírito. E por que você às vezes vive no pecado? Ele diz,
é porque você anda segundo a carne. Agora, é certo que Satanás, agora entendido enquanto império das trevas, ele exerce sim influência em todos nós, mas essa influência se encontra nessa consciência compartilhada. Não é um Satanás que vai lá na sua casa, entra, senta no sofá, espera você chegar do trabalho para começar uma contenda. Não. Essa consciência caída, esse Satanás, ele é a essência, a substância da consciência. O modo como nós pensamos, o mundo é um modo diabólico. O modo como pensamos muitas vezes ao próprio Deus é um modo diabólico. O modo como pensamos as relações é um modo diabólico. O modo como pensamos política, não raras vezes, é um modo diabólico. O modo como olhamos a justiça dos homens é um modo diabólico. E foi então aí que Cristo entra em Cristo para fazer esse ajustamento e destrói na carne o pecado e destrói na carne o diabo. Como diz, o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E quando ele assim o fizesse, a serpente iria lhe ferir o quê? O calcanhar. O que é o ferir o calcanhar de Cristo? É a sua morte. São os seus sofrimentos humanos. Então, Cristo, na humanidade, em Jesus, ele esmaga a cabeça da serpente por meio do seu viver. Na medida que ele dizia sim à verdade, sim à luz, sim ao Pai, sim ao reino de Deus, cada decisão tomada a favor de Deus, a cabeça da serpente ia sendo esmagada por meio do seu viver humano. Mas a Bíblia diz que é por meio da morte. Mas o problema é que o viver humano de Cristo era um morrer constante. Não é verdade que nós devemos morrer, segundo o Evangelho? Mas esse morrer é algum dia ou é agora? Não é agora? Então nós morremos vivendo. Na medida que você vai vivendo a verdade, vai vivendo o Evangelho, toda vez que você diz sim ao reino de Deus, sim à sua justiça, sim à verdade, sim à bondade, sim à mansidão, sim à justiça de Deus, você está morrendo, vivendo. Por meio do viver humano, ele esmaga a cabeça da serpente. E a serpente lhe fere o calcanhar, causando-lhe sofrimentos até a morte. Entenderam bem? Isso se cumpre, portanto, lá é o cumprimento da profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Que maravilha, né? Ou seja, continuando a leitura, por meio da sua encarnação, Cristo destruiu no homem a velha consciência diabólica que separa o homem de Deus e gerou neste mesmo homem uma consciência crística, justificada e alinhada à vontade do Pai por meio da obediência. Por isso que lá no livro de Hebreus capítulo 5 é dito que Jesus, nos dias da sua carne, aprendeu a obediência. Ora, se na carne Jesus, homem, aprendeu a obediência, é porque essa carne era resistente à verdade. A carne da qual ele se revestiu fazia birra para não ceder à verdade, para não andar segundo a verdade. Aí o que Cristo faz? Traz essa carne em sofrimento, em disciplina e ensina-lhe a obediência. Por isso que então ele destruiu a velha consciência diabólica que separa o homem de Deus e gerou nele uma consciência crística, justificada e alinhada à vontade do Pai por meio da obediência. Por isso, os evangelhos ensinam a necessidade de todo homem exercer fé em Jesus, a fim de que seja justificado. Então agora chegamos na nossa experiência de justificação. Com o homem Jesus, tudo está feito. No homem Jesus,
tudo já está consumado. Agora, esse Jesus consumado, que é o homem perfeito, que é o homem, enquanto o cumprimento profético do homem criado à imagem de Deus, ele se torna um modelo. Aí você agora olha para este homem modelo. Olha para o seu viver humano, para as suas palavras, para os seus ensinamentos, aquilo que ele realizou, aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou. Olha para este homem. E agora olhe para outros modelos. A humanidade tem outros modelos também de homens. Grandes homens, poderosos, políticos, religiosos, reis. Quando você olha para esse homem Jesus, e você olha para este mundo no qual nós vivemos, em relação a este mundo, Jesus não é muito vantajoso. Na verdade, ele não é nada vantajoso no que concerne a este mundo. Porque, como diz Paulo na sua epístola aos Gálatas, ele diz, olha, falando do evangelho, ele fala, para mim, o mundo está crucificado, e eu estou crucificado para o mundo. Então, esse mundo, ele tem os seus preceitos, as suas ideologias, é o curso do mundo. Esse mundo é perverso, é maligno em todas as suas instâncias, todas. Inclusive, preste atenção nesse detalhe, o dinheiro, que é uma coisa tão necessária para tudo que a gente realiza quanto à subsistência humana, né? Temos que comer, temos que vestir. Jesus chamou ao dinheiro de riquezas de origem iníquas. Lá em Lucas, né, no capítulo 16, riqueza de origem iníqua não é a riqueza roubada no sentido do furto, não. Quer dizer que as bases desse sistema econômico das riquezas humanas são perversas. Então esse mundo, quanto a mundo, ele não tem nada de bom. A justiça humana é diabólica. A política humana é diabólica. A religião humana é diabólica. O conceito e a estrutura de nação é diabólico. Tudo no mundo é diabólico. Em suma, como diz João na sua epístola, o mundo jaz no maligno. Aí você agora olha para esse mundo onde você vive, tantas aspirações nós temos aqui, o quanto nossas raízes não estão aqui radicadas nesse sistema, nesse mundo perverso. É aquilo que Deus fala para Abraão. Abraão morava em Ur da Caldeia, na Mesopotâmia. Ele diz, olha, ele nasceu lá, seus pais nasceram lá, suas raízes estavam lá, tudo estava lá. E Deus fala, sai da tua terra. Olha que Abraão é o símbolo da fé. Estamos falando disso. Sai da tua terra. Ele tinha que ser arrancado da terra. Entenda que a história de Abraão deve ser lida no sentido do evangelho e não no mero sentido histórico. No mero sentido histórico é só uma historinha. Agora, no sentido simbólico do evangelho, está dizendo, esse homem que será salvo por meio da fé, justificado por meio da fé, ele não tem como ser justificado se as suas raízes estão plantadas no mundo. Tem que ser arrancado completamente e ser plantado numa boa terra, numa outra terra, numa terra sagrada, numa terra divina. Implica o morrer para o mundo e o nascer para Deus. Então, quando Paulo olha para o mundo, ele fala da sua experiência de justificação pela fé em dois sentidos, para não deixar brecha de nenhum tipo de relacionamento. Ele diz, quanto a mim, eu estou crucificado para o mundo. Tenho nada com o mundo. E o mundo está crucificado para mim. Então,
Não tem como dissolver essa separação. Dissolver a separação ficou bem paradoxal, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Não tem como desfazer isso, porque o mundo está crucificado para Paulo, Paulo crucificado para o mundo. Ou seja, esse modelo de mundo, de humanidade, ele é totalmente abandonado por Paulo. Totalmente. Inclusive do ponto de vista religioso. Ele vai dizer que tudo aquilo que ele era, do ponto de vista da religião, fariseu, da tribo de Benjamim, seguidor da lei, irrepreensível segundo a lei, tudo aquilo ele largou para trás como esterco, por causa de Cristo. Cristo se tornou para Paulo o modelo. Mas não é uma questão, e aqui é onde está toda a minha angústia. A minha angústia enquanto a mim, na minha experiência, e a minha angústia que agora aumenta muito mais na minha responsabilidade de comunicar isso para a igreja, e o modo como eu vou comunicar, e as minhas dificuldades de comunicar, porque são coisas, são realidades espirituais que não podem ser manipuladas como objetos. Eu poderia dar para vocês uma água benzida ou orada, uma água abençoada, não poderia? Poderia dar uma rosa abençoada, poderia colocar, vamos estabelecer 30 dias de jejum, mais do que de Daniel, ele foi 20, hoje faz 30, que nós somos muito melhores do que ele. Poderíamos fazer tantas coisas, mas nada disso resolve. A gente dá conselhos bons, até conselhos bíblicos, lê a Bíblia, lê Provérbios, mostra, mas isso não altera. Há quantos anos estamos nós ouvindo as coisas boas que devemos fazer e realizar, e nós não estamos conseguindo? Quando eu falo nós, são os crentes de uma maneira geral. Porque eu não duvido que existem, que os crentes na sua maioria são sinceros filhos de Deus. Estão lutando de acordo com o seu entendimento, para ser melhor, ou para fazer as coisas melhores, ou de um modo melhor. Mas o fato é que não adianta. Os casamentos, se não se desfazem, já estão desfeitos dentro da mesma casa. Perdemos nossos filhos por muitas vezes, ou não raras vezes, nossa responsabilidade, falta de testemunho, de representar a Cristo, de exalar o perfume do Evangelho. Não, tantas coisas difíceis. Onde é que está aqui a questão, não é? Onde é que está o problema? Então, as realidades espirituais, elas estão para o espírito humano, e aqui é onde nós devemos parar e pensar e refletir, para entender como que nós vamos alcançar, portanto, essa experiência. Não é uma questão de você simplesmente falar, não, o mundo para mim não é mais modelo, o modelo é Cristo. Sabe quando você... na minha cabeça vem uns exemplos assim, estranhos, diferentes, mas eu acho que são os melhores, porque os melhores que me vêm, né? Tem outros melhores, mas os meus são esses, não vem outro. Sabe quando alguém entra numa relação, num casamento, um casamento forjado? Antigamente tinha muito casamento forjado. Antigamente as filhas eram prometidas ainda criança, ainda de berço, ainda na barriga. Agora imagina só como é que cresce essa criança, prometida. Num dado momento o pai fala, chegou a hora de levar na casa do fulano. Que fulano? Seu marido. Chega lá na casa de um camarada sujo, barbudo, fedorento, sem futuro, e ela tem que agora assumir para si uma relação de um casamento com um cara que ela não tem nenhuma admiração por ele. Mas agora ela vai ter que dizer para todos que aquele homem é o homem da vida dela. Vai ter que dizer que o modelo de homem para mim é o meu esposo. Ela vai ter que transparecer isso. E aí imagina agora numa situação, ela se apaixona por um jovem,
da idade dela, porque ela olhou e teve atração psíquica, impulsos e tudo mais, e vice-versa do outro lado. Um amor nasceu, algo tão puro, algo tão bonito, algo tão natural, mas ela admira aquele, mas tem que viver é com este. Sabe essa farsa? É quando alguém diz: o modelo para mim é Cristo. Ficou invertido o exemplo, mas vocês entendem a questão de que o que a pessoa quer mesmo é o mundo. Nosso coração está mesmo no mundo. Lógico, eu falo assim para nós refletirmos, né? Mas pode ser que não seja o seu caso. Mas vamos pensar que no mundo, as estruturas do mundo ainda não são muito admiráveis. Ainda amamos o mundo, ainda desejamos o mundo, ainda concordamos com o mundo. O pior, ainda temos esperança no mundo. Então não podemos falar que o mundo está crucificado para nós, e tampouco estamos crucificados para o mundo. Então, quando é dito que nós temos agora Jesus consumado, tetelestai, esse homem, ele se tornou agora o modelo. Você tem que olhar para esse Cristo, para esse Filho do homem, esse homem profético, consumado, e amá-lo. Agora, cuidado, amar a Jesus, aqui, não é o que dizem por aí. Você perguntar numa igreja: quem ama Jesus? Ué, mas quem ama Jesus? Quem vai dizer que não ama Jesus? Amar Jesus, não estranhe, mas é um fato. Não é amar o homem Jesus, enquanto o Nazareno. Até porque a própria Escritura nos ensina algo maravilhoso, um tanto estranho, mas muito maravilhoso. Ele diz: olha, de modo que daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Paulo nos chama a termos um olhar e um conhecimento do Espírito. E aí ele continua dizendo: e se conhecemos Cristo segundo a carne, que é o histórico, Jesus histórico, o Nazareno, já agora não o conhecemos deste modo. Ou seja, não é uma paixão, tampouco um sentimento por um homem que viveu, um judeu, há 2000 anos. E é possível que, se você pudesse vê-lo hoje, nessas condições que você o pensa historicamente, você fala: tem nada a ver com Jesus que eu imaginava. Esse nariz não é dele, essa orelha não é dele, esse cabelo não é dele. Você pensa num Jesus europeu, olhos azuis. Amar a Jesus é amar o que ele é no seu ser. No seu ser. O que os irmãos acham das criancinhas? Delas é o reino de Deus, né? Lembram que os discípulos queriam tirar as criancinhas daqui? Por que tirar as criancinhas? Não é porque Jesus está falando, gente. Quando Jesus fala, as crianças não podem perturbar. Jesus para o sermão: não, pode deixar vir, venham todas. Não tira elas daqui não, porque o reino é delas. Então você não vai tirar da sua própria casa aqueles que, né, são da casa. O reino é delas. Então, mas nós temos nossos rituais, nossas cerimônias, em que achamos: não, tem que tirar daqui. Jesus fala: não. Nada de Deus pode deixar de ser orgânico. Nenhum culto pode ser mecânico, litúrgico. No dia que o culto que a igreja realiza para Deus, em nome de Deus, na base do nome de Jesus, servir para que as coisas simples das relações, da existência do ser humano, ter que retirar isso, então tudo estará acabado. Tem um texto bíblico maravilhoso, e nós temos que aprender isso, né? Porque
diz que Jesus entra no templo, expulsa de lá os cambistas. Por quê? Há vários motivos por que Jesus expulsa os cambistas. Um dos motivos é que o mercantilismo dos cambistas estavam tirando a função do templo. Qual é a função do templo? Jesus fala, é casa de oração, é lugar de oração. Vocês entendem? E oração é para quem sofre, é para quem tem necessidade, é para quem está doente, é para quem está acabado, é para quem está destruído, é para doente. Então vocês aqui, com essa elite mercantil, estão impedindo que as coisas aconteçam como deveriam acontecer. Expulsa os cambistas, o que aconteceu? Quem lembra do texto bíblico? Jesus expulsa os cambistas, o que acontece? As crianças entram no templo e os que sofrem entram no templo. E Jesus fala, da boca de criança de peito é que sai o perfeito louvor. Ou seja, a própria religião, ela cria um modelo e um sistema em que não pode haver ali a simplicidade. Se as pessoas, ao irem às suas igrejas, elas precisam ir com as suas melhores roupas. Não que não pudesse fazê-lo, mas é que quando o faz, agora fica no direito de olhar como o outro está. Se acha no direito de falar, mas o irmão, olha como é que ele veio hoje para a igreja. Semana retrasada, tinha aqui um irmão louvando aqui, de bermuda, vocês viram? Bem ajustadinha a bermuda, normal, nada demais, mas sempre tem alguém para dizer, mas de bermuda? Não é? Então, somos agora convidados a olhar a Cristo enquanto um modelo. E esse Cristo precisa ser o quê? Amado naquilo que Ele ensinou, naquilo que Ele é, no seu ser, no seu espírito, e não do ponto de vista do homem histórico. Tem muita gente que tem amor e paixão mesmo, sentimento pelo homem histórico. Ele é tão bonzinho, ele me ama tanto, morreu por mim. Mas quando olha para as misericórdias dele, não admira as suas misericórdias. Nós temos um alto senso de justiça própria. As misericórdias do Senhor não são admiradas, não são louvadas, não são desejadas. Então, tudo isso significa, se você olhar para o Cristo e não admirá-lo na beleza do que Ele é, e a beleza do que Ele é se manifesta nos seus atributos e nas suas obras e na sua mensagem, logo significa que a sua consciência está desajustada, porque Ele é o modelo. Então, enquanto você olha para o mundo e o mundo é um modelo de sedução, é porque nossa consciência está ajustada ao mundo. E quanto a Jesus? Jesus, num dado momento, foi colocado numa enrascada. Sempre colocavam Jesus numa enrascada. Lembra daquela situação em que Pedro chegou lá, olha, estão perguntando pelo imposto aí, eu falei para eles que a gente paga imposto. A gente não pode ter problema. O contrário, né? Me parece que é o contrário. Cobrando imposto, alguma coisa nesse sentido. E a primeira coisa que vem a nós, se nós contextualizarmos a cena, é que o imposto ali era cobrado por Roma. Então, o Império Romano cobrava imposto dos hebreus, dos judeus. Os judeus não tinham uma autonomia política. Eles eram subjugados por uma força externa. César cobrava imposto. E César ainda pegava do meio dos judeus, um dos judeus, e fazia servidor público de Roma. Logo, esse agora era um traidor do seu próprio povo. Então, quando o assunto era imposto, então a discussão ideológica, política era grande. Tinha lá vários movimentos religiosos de natureza política para lutar contra o Império Romano. Havia os zelotes.
por exemplo. Então era sempre um problema de natureza política. E nós devemos lutar pelo nosso espaço político. Afinal, é o nosso povo, o nosso país. Aí chega diante do modelo, o pagamento do imposto. Jesus, tranquilamente, sem nenhuma revolta, ele fala: me dê uma moeda, por gentileza. Trazem-lhe uma moeda. Ele pega a moeda, sabiamente, e pergunta: de quem é esse rosto aqui? Ah, é de César. Então, de quem é esse dinheiro aqui? É de César, a cara dele está aqui. Então, dê a César o que é de César. Não vamos ficar lutando aqui. O nosso reino não é desse mundo. O modelo que é Jesus fala de um outro reino, de outra natureza, de outra ordem. O conceito de justiça de lá não é o daqui. Tá nada a ver. Então ele está nos ensinando: olhe para Jesus, para esse modelo, e nós teremos a aferição de o quanto a nossa consciência precisa de ajustamento, ou o quanto já fomos ajustados. E é nesse momento que você se coloca diante de Cristo, o crucificado, o homem, o modelo, é que a crise chega, porque nós seremos então agora de fato confrontados pelo Evangelho. Não é o confronto que dizem por aí, esse pseudo-evangelho que fica dizendo que o crente não pode cortar cabelo, não pode pintar unha. Isso tudo é bobagem, isso é invenção. Estou falando do Evangelho. O Evangelho é aquilo que Jesus é, aquilo que ele viveu, aquilo que ele ensinou. E para ficar bem simples e ninguém achar que nós estamos inventando a roda e nem inventando moda, é simples. Se você é crente, crê em Jesus, tem uma Bíblia em casa, faça um dever de casa. Não precisa ler a Bíblia nesse ano inteiro. Não, é muita coisa, é muito livro. Pega só os evangelhos e leia devagarzinho. Toda vez que você encontrar Jesus ensinando algo, você escreve num papel. Ele vai ensinar o perdão, ele vai ensinar a misericórdia, ele vai ensinar a socorrer os órfãos e as viúvas, ele vai ensinar contra a hipocrisia, ele vai ensinar acerca da verdadeira adoração, ele vai falar acerca de um coração humilde, né? Aí depois que tiver tudo aquilo, você vai olhar e você vai falar assim: mas é muito mais simples do que disseram, no sentido, o volume de coisas é muito menor, mas é muito mais profundo, é muito mais alma, é muito mais coração, é muito mais humano, é muito mais pessoas. Não adianta você ser um cristão e você olhar com desprezo ao seu semelhante. Imagine que uma pessoa me procurou recentemente, disse: pastor, dificuldade aqui em casa. Eu vou contar para vocês, eu tenho que contar essas coisas, né? Vão me chamar de herege, né? Mas o que fazer, né? Já chamam, né? Sem eu dizer o que vou dizer. Então é só mais um motivo para continuarem me chamando de herege. Pastor, eu tenho um filho aqui em casa, esse filho mora comigo, é a única coisa que eu ainda tenho aqui comigo, na minha casa, de apoio, de pessoa, né? É meu filho. E eu estou com problema porque agora ele se enveredou para o lado da Umbanda, né? E aí colocou uma velinha no quarto, azulzinha a vela, coisa mais linda a velinha, né? Nenhuma apologia, eu digo, a vela era bonita, de fato, tem vela que é bonita. Estava lá a velinha, um negocinho, um livrinho lá, tal. Aí, tal, me aconselharam a não permitir. É minha casa, mas aí ele vai ter que sair daqui para a casa dele, porque tal, para uma outra casa, e é meu filho. E além de ser o meu filho, é meu arrimo, estou apoiada nele. Com todos os problemas que eu estou vivendo, eu estou agarrada a ele. Não é que cuida de mim, que acorda, eu estou aqui e tal, chega à noite e tal, faz comida e tal, aquela coisa que me diverte, me distrai aqui dentro de casa. Eu falei: bem, ela queria saber qual é o meu conselho. Eu falei: bem,
nós temos aqui dentro duas religiões. Sim ou não? Uma chamada Umbanda, outra cristianismo. Não vamos entrar nos méritos das religiões. Eu só acho que se são duas religiões, é de obrigação das religiões o acolhimento uma ao outro. Porque a religião não pode pregar você expulsar alguém de casa. Se a religião falar, olha, expulsa o fulano porque não pensa como você pensa, essa religião é do diabo, não é de Deus. Mas o diabo vai entrar na minha casa. Minha filha, ele já está aí há muito tempo, você não viu. É você própria, é ele próprio, é o ser humano. Então, se você quer expulsar o diabo de casa, o demônio, expulsa a violência, expulsa a facção, expulsa a divisão, você estará expulsando o demônio. Então, quanto a você, eu não posso falar pelo outro, porque a religião não é minha, você faça como Jesus, acolha a todos. Acolha a todos. Não significa concordar com os preceitos, porque afinal você tem os seus preceitos. Agora, respeitar os preceitos alheios é muito bom e importante. Mas eu vou estar... Então, olhe para Jesus e recolha tudo o que ele disse, e você vai ver que tudo o que ele faz é graça, é misericórdia, arrependimento, mansidão, cuidado, tudo aquilo que nos falta, porque a bagagem religiosa, as tralhas religiosas, as bugigangas da Shopee religiosa, está tudo com a gente. Está tudo com a gente. Então, olhe para Jesus, ele é o modelo. E aí nós vamos entrar numa crise. Você vai entrar numa crise quando você perceber que Jesus, ele é muito maravilhoso nas páginas da Bíblia, para ser o modelo de vida para mim. Às vezes eu não quero. Eu quero Jesus, mas esse aspecto dele eu não engoli ainda. Não dá para engolir. É muito amor. Eu conheço uma pessoa que sempre quando se refere a essas coisas que a gente fala, ela fala assim, o tal do amor. O tal do amor. Lá vem o tal do amor. Isso ele coloca o amor tão distante, fala por brincadeira, tá? Por brincadeira. Mas é uma brincadeira que expressa muito bem que o amor ainda não é uma coisa muito estranha, Amor não é sentimento, ficar apaixonado pelas pessoas erradas, coisas erradas. Amor é você saber que há muitas coisas erradas em tantas coisas, mas que por detrás do erro tem um ser humano, e esse ser humano é filho de Deus, tem que ser acolhido, tem que ser amado, e não podemos usar nenhum tipo de juízo, porque nós não fomos chamados para julgar. Bem, então é isso aí. Para fechar aqui, nós temos na página 133 este parágrafo em cima. Por isso os evangelhos ensinam a necessidade de todo homem exercer fé em Jesus, a fim de que seja o quê? Justificado. Quando o homem absorve completamente o espírito de abnegação e altruísmo do Cristo, não vendo nenhum outro caminho que conduza o homem de volta ao Pai, o seu coração é fidelizado à verdade, que o conduz finalmente à vida eterna. Este olhar para Cristo enquanto o modelo, tê-lo como modelo e enxergar em Cristo o único modelo, não existe outro modelo, outro espírito, outra consciência, senão Cristo, chama-se fé. Fé. Você olha para Cristo e diz exatamente isso aí. Não tem outro caminho. E olhar para o mundo, e ainda que tenha coisas que ainda nos brilham aos nossos olhos, mas você fala, não é esse caminho. Não. Somos tentados. Algumas vezes a sedução vem e você fala, o problema não é o Cristo, o problema sou eu, que preciso ainda ser ganho.
É você reconhecer: não existe outra saída, não existe outro caminho. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho. Não há outro. Não há outro. Eu vou ter que encerrar. Só queria dizer para vocês não caírem naquela cilada de acharem que só o cristianismo tem Cristo. Tá? Isso é um outro assunto bem longo, mas na verdade me parece mesmo, se eu não estiver enganado, que o lugar que menos tem Cristo é o cristianismo. Eles talvez tenham um ídolo chamado Jesus, mas ter o Cristo mesmo como caminho não é tê-lo como objeto, mas é tê-lo como o caminho à verdade. Ele é a verdade. O que ele é, o que ele fez, o que ele ensinou é a verdade. Logo, ter a Cristo como único caminho não é tê-lo como um ídolo, como um totem, mas como a essência da verdade, que é Deus revelada em Jesus. Amém?